Se você for fazer negócio com pastores, você deve consultar ao Senhor 2 ou 3 vezes, diz pastor doutor Vitalino Gueiros. E aí, o que é que você acha? Você acha que os irmãos devem fazer negócios entre si? A Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Nós vamos falar sobre isso agora nesse vídeo, tá bom? Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Somos podcast. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. Meus queridos, como de sempre, a gente veio pedir aqui a sua atenção para que você faça o triplo C. O que é isso? É você curtir, você compartilhar e você comentar, tá certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos visto no relatório do YouTube que algumas pessoas, cerca de 30, 40% das pessoas que assistem aos nossos vídeos, elas não são inscritas. Eu queria pedir para você se inscreve, tá? Não paga absolutamente nada. É gratuito, tá? É igual o dízimo na Maranata, não é obrigado, tá certo? E você, assim, não dá dízimo no culto, não é isso? Então você pode chegar aqui, se inscrever, e ativar o sininho de notificações para que você receba de antemão tudo aquilo que é publicado aqui no Somos Podcast, tá? Meus queridos, o tema de hoje é sobre se podemos fazer negócios entre irmãos, certo? E por que nós trouxemos esse assunto? Porque foi tema, tá certo? De um vídeo publicado no YouTube, onde está o pastor Peter e o pastor Gilson, e eles estão falando sobre a ética na vida do crente, tá? E quando chega na ética dos negócios, ali um tema que é abordado dentro desse tema maior, seria se um cristão pode fazer negócio com outro cristão, certo? Eu queria primeiro trazer aquilo que ele falou, para depois trazer o ensinamento bíblico sobre o assunto, certo? Bom, vamos lá. Então ele disse: se um cristão, é bom o cristão não fazer negócio entre um e outro, tá? Aí Gilson disse assim: palavras do pastor Gedeuti, disse Gilson. Se for fazer negócio com pastores, o cristão, o irmão deve consultar ao Senhor 2 vezes ou 3 vezes para fazer negócio com pastor, certo? Então, algumas observações nós precisamos fazer. Primeiro, o que é que a Bíblia fala sobre fazer negócios entre os irmãos? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá bom? A segunda coisa é sobre a consulta ao Senhor através da palavra. Se ela funciona ou se ela não funciona. Se ela realmente é uma resposta de Deus ou é uma prática, né, de bibliomancia, como a gente chama. Tá certo? A terceira coisa é porque nós queremos perguntar isso, porque quando você vai fazer um negócio com o pastor, você precisa fazer uma consulta 2 ou 3 vezes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, e agora eu vou trazer a Bíblia para que a gente possa fundamentar, ao tempo que a gente vai estudando um pouquinho aquilo que foi dito nesse vídeo. Bom, primeira coisa, a Bíblia proíbe, tá? A Bíblia proíbe relação de negócio entre irmãos? É claro que não. Não há textos falando sobre isso. O que a Bíblia nos orienta, irmãos, é termos cuidado. Na relação entre irmãos, a primeira coisa que deve haver entre os irmãos que estão estabelecendo negócio é honestidade e integridade, certo? Os irmãos que estão fazendo negócios entre si precisam ser honestos. Honestos. Ora, irmãos, se é proibido fazer negócio entre irmãos, a gente tem algo muito sério, dentro da instituição Igreja Pseudo-Cristã Maranata. Por quê? Porque o que tem de irmãos que são autônomos, que prestam serviço, e aí isso é negócio, isso é negociar.
negócio de serviço. O que tem irmãos que têm empresas, que vendem para irmãos, irmãos que têm, sei lá, um mercadinho, uma padaria, que vende produtos. Se não pode negociar, quantos irmãos vende Avon, vende Boticário, vende tantas coisas? Quer dizer que cada vez que você for fazer um negócio com o irmão, você tem que consultar o Senhor para saber se o Senhor permite, né? Eu acho que a questão aqui, em primeiro lugar, que eu queria abordar com vocês, é se o cristão, que dito aqui por pelo pastor Gilson, tá? Se esses cristãos são aqueles que foram nascidos de novo, certo? Se esses cristãos nasceram de novo. Porque se eles nasceram de novo, irmãos, o princípio que vai reinar a sua vida é o da verdade. Seja a palavra do Kant sim, sim ou não. É o de honestidade. Dá a César o que é a César, a Deus o que é de Deus, e tantos outros textos. Por que é que se consulte ao Senhor para saber se vai ter um prejuízo? Para ver se o irmão vai dar um calote, para ver se ele não vai pagar. Vem cá, que irmão é esse? Que tipo de crente é esse que nós estamos forjando? Parece que o princípio é desconfie das pessoas. Desconfie do seu irmão. Não, irmãos. O princípio nasceu de novo é a confiança. É a confiança. Ora, a Maranata, né, a pseudo-igreja cristã Maranata, ela faz muitos negócios entre irmãos. Muitos negócios. Seguros, né? O pagamento do seminário é um negócio. É um negócio. Sem fins lucrativos, que nós não acreditamos nisso, né? Isso é um negócio. Você pagou, tá? E você vai receber um serviço. O serviço seria o satélite, tá? Você chega no Manaim, você vai comprar um refrigerante, você compra uma coxinha, você compra um pastel, ali é feito o negócio. Ou não? O que é que os irmãos acham? É um negócio ou não é? É um negócio. Tá bem. Talvez a inscrição você não esteja estabelecendo negócio, porque não é venda, você não tá vendendo a palavra. Mas quando você vai na livraria comprar um livro, né? Um livro da família Gales que está lá, e de qualquer outra pessoa, né? Você está estabelecendo negócio. Então quer dizer que tem que consultar o Senhor? Ora, irmão, se é proibido consultar, tem que fechar as cantinas, tem que fechar, tá? Tem que fechar as livrarias, tem que fechar tudo. Tem que fechar a venda de ovos da fazendinha. A fazendinha não está vendendo ovos? A igreja vendendo ovos? Será que tem nota fiscal desses ovos? Os produtos que são vendidos no Manaim, o refrigerante, o caldo de cana, o pastel, a tapioca, né? O churrasco, eles têm nota fiscal? Está sendo feita a circulação, recolhido o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. O que é que está havendo? Mas o foco aqui é perguntar: é proibido? Por que o Manaim faz? Porque a Igreja Maranata ela faz negócios com os irmãos. Já citei vários aqui, tá certo? Bom, a questão, irmãos, parece que os crentes não são crentes de verdade, não são homens de palavra, onde a Bíblia diz assim: seja o crente sim, sim, e não, não. Que passar disso é de procedência o quê? O que é que diz a Bíblia? Procedência maligna, tá? Sem ensino não, cristão verdadeiro. Agora vamos lá para texto falando sobre negócio na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, dentro desse viés, honestidade e integridade, a gente tem um texto. Provérbios 11:1. Olha o que é que diz. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o meu prazer. Isso significa que qualquer transação deve ser feita com justiça e com transparência. Você entendeu? Então, a balança enganosa, ela é abominação, mas aquilo que é justo, o preço que é justo, né, o peso justo é um prazer. Por exemplo, a Maranata, ela está vendendo, né, através daquele site Central Evangélica, uma
A caixinha da paz, que a gente chama, né? Custa R$ 80. Mais um pendrive, mais as músicas. 3 por 2, um kit, né? Tá vendendo um kit. R$ 80. Se você comprar os 2 kits, tá? Ele vai custar em torno de R$ 25. Isso na Shopee, tá? 25 a R$ 30. R$ 50 a Maranata tá vendendo os louvores. Mas ela não cobra dízimo, né? Mas tá vendendo hino. Vendendo hino. E olha, pastor, já falei sobre isso, mas o pastor Josias disse que aquela caixinha era muito especial, era a caixinha da paz. A caixinha onde você vai evangelizar, vai colocar um hino ali e as pessoas vão se converter por conta da caixinha da paz. E a caixinha está sendo vendida lá, certo? Ou seja, se não pode, tá? Se não pode fazer negócios, irmãos, porque a igreja cristã Maranata tem uma central de vendas de Bíblias, de livros, de caixinha da paz, de flautas, e etc. Por quê? Você está entendendo? Então tem que ter o quê? Honestidade e integridade. Outro texto, Mateus 5,37. Diz assim: nós devemos cumprir os compromissos. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, e não, não. Se um crente promete algo em um negócio, deve cumprir, sem enganar ou buscar vantagens desonestas. Veja só, se você ensina que não pode ter, né, de forma hipócrita, porque faz negócios entre irmãos, você deve ensinar o irmão que ele deve ser verdade, falar a verdade, né? Ser verdadeiro em suas palavras. Sim, sim, não, não. E não mentir. Não mentir. Talvez seja por isso, sim, sim ou não, não, que os relatórios, né, de escola bíblica dominical são tão mentirosos. Que os pastores mesmo confessam. Eu mando meu diácono lá, ele falsificar, porque eu não quero problema com o presbitério. Está assim em todo canto, irmãos, em todo canto. Mas vamos lá. Então, o cristão deve cumprir seus compromissos. A Bíblia não diz que não pode ter negócio. A Bíblia diz que pode ter negócio. Agora, que a palavra do crente, se essa ensina, não. Agora, se os crentes são mentirosos, se não tem palavra, aí é outra coisa. Certo? Evitar exploração. Exploração. Negócio entre crentes não deve ser baseado em exploração na fé do outro. Se o irmão, por exemplo, é negócio, relação de trabalho, né? Se um cliente trabalha para o outro, o trabalhador é digno do seu salário. Lucas 10:7. Há uma relação de negócio ali. Um negócio jurídico, certo? Nas relações de um trabalho. Não ser causador de contendas. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 6:1. A Bíblia diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e é juízo perante os injustos, e não perante os santos. Então, veja só, aqui está dizendo que uma pessoa tem negócio contra o outro. Agora, ao invés de procurar a justiça, onde tem pessoas ímpias, procura alguém que seja mais experiente na congregação para poder julgar a causa. Esse é um texto fundamental no qual a Maranata não segue. Olha ela processando ex-membros, levando ex-membros para os tribunais. A Bíblia proíbe isso. Certo? Essa prática a Bíblia proíbe. Ainda diz assim: ousa algum de vós. Paulo estava dizendo: como ousa algum de vós? Se o irmão tem negócios com outro, ir a juízo perante injustos e não perante os santos. Então a Bíblia proíbe que a Maranata faz, porque a Maranata é antibíblica. É antibíblica. Tá? E aí, a pessoa do seu presidente, conselhos, advocacia, todo mundo ali, a postura é antibíblica, porque a Bíblia não orienta a processar o irmão. Generosidade e amor, Romanos 13:8, nos impulsiona a entender o seguinte: não devais nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Olha aí, não devais nada a ninguém, então tá devendo, pague. A não ser que você deva apenas o amor.
Então, conclusão, irmãos. Crentes não devem fazer e podem fazer negócios entre si, mas devem seguir os princípios de honestidade, justiça, amor fraternal, verdade. E o objetivo final de tudo isso é o quê? Glorificar a Deus. Certo? Glorificar a Deus. Então, irmãos, a gente pode concluir, com base nos textos ora citados, que a Bíblia não proíbe negócio entre irmãos. Que esse conselho aí é antibíblico. Agora, se os crentes não são honestos, se eles não são verdadeiros, se eles não têm amor, se eles não têm generosidade no coração, se ele é causador de contenda, paciência, né? Paciência. Agora, o que nos chama a atenção é o fato de que há um conselho claro, dito pelo pastor Gilson, tá? Que o GDT diz que quando você for fazer um negócio com pastores, você deve consultar o Senhor 2 ou 3 vezes. Então, a gente precisa perguntar: para que consultar 2 ou 3 vezes? Porque quando você consulta o Senhor na bibliomancia da Igreja Cristã Maranata, Deus não está falando? Ele não está dizendo sim, né? Aquela prática de Abi, colocar o dedo, que não é uma prática da Igreja Cristã Maranata, isso é uma prática antiga, isso aí, certo? Já falamos sobre isso. Então, vou consultar uma vez, é para pastor, é? Consulta uma vez. Aí depois, não, como é para pastor, 2 vezes, para ter certeza. Ora, quando você está com dúvidas em relação a fazer um negócio com a pessoa, significa que aquela pessoa não é honesta. Teria o pastor de Deuti colocado a honestidade dos pastores em xeque? Já que para fazer negócios com pastores, você precisa consultar 2 ou 3 vezes? Seriam os pastores desonestos? Olha só onde é que você pode chegar com essa expressão. Pastor Gideon disse que para fazer negócio com o pastor, você tinha que consultar 2 ou 3 vezes. Me parece que ele está falando, tá? Eu quero a sua opinião. Fala aqui, o que é que você acha que ele está falando? Está falando que os pastores são honestos? Ou está duvidando da honestidade de todos os pastores? Haja vista que, para você fazer um negócio com ele, você tem que consultar o Senhor uma vez, 2 ou até mesmo 3. 2 ou 3 vezes, uma só não. 2 ou 3 vezes. Então, primeira coisa, a Bíblia não estaria em xeque? Essa bibliomancia? A bibliomancia não estaria em xeque? E a terceira coisa, a segunda coisa é, pastores todos são desonestos? Para merecer essa observação? Veja, isso é um ensino que está sendo aplicado para todo o mundo. O ensino consiste em não faça negócio entre os irmãos, onde a Maranata faz. Está lá a central evangélica, os manaíns, todos fazendo negócios e você não sabe se tem nota fiscal, se não tem nota fiscal. Eu posso dizer do daqui que não tem, tá? Pelo menos na minha época, eu já fui chefe de cantina e nunca teve. Não tem nota fiscal. Não tem, tá? Não sei se está tendo agora. Mas, enfim. Então, você não pode fazer negócio de pastor porque a bibliomancia tem que ser feita 3 vezes. Por que isso? Por que a Maranata faz negócio com os irmãos? Por quê? Tá? E os pastores são todos honestos assim. Meu pastor, você que está aqui me assistindo, quer dizer que você é digno dessa desonestidade e ninguém pode confiar em você? Você não é homem de palavra, você não é uma pessoa que tem a verdade como princípio da sua vida, você não é recriado em Cristo para ser um homem verdadeiro, íntegro, decente, honesto? O que é que está vendo? Esse é o tratamento, irmãos, que se dá aos pastores da obra. Olha o que é feito na escola dominical. A culpa é do pastor, toda hora em cima do pastor, pastor. Aí depois você vai falar: ah, não, o pastor, ele tem que levar lapada mesmo. Meu pastor, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quer falar com os pastores? Reúne os pastores e fala o que tem que falar.
Devia ter uma aula de ética pastoral para eles, porque não é assim que faz. Não se fala de pastor como chacota, como piada, que é o caso. Tratando o pastor como desonesto, certo? O princípio é de honestidade. Se você levantou um pastor desonesto, o problema é seu, que não soube observar a conduta, né? Olha lá, vai lá, em Tito, em Tiago, como é que deve levantar os homens de Deus? Homens de uma só mulher, né? Cheios do Espírito Santo, homens de verdade, que tem bom testemunho, especialmente com os de fora. Que é isso? É a vida da pessoa. Vai levantar um desonesto? Vai levantar um pastor que fica pedindo dinheiro emprestado? Vou contar um negócio aqui para nós, viu? Você sabia que na Maranata tem pastor que é agiota? E aí pode fazer negócio entre irmãos? Bom, talvez não seja nessa cristã Maranata, deve ser outra. Porque tem outras Maranatas, né? Eu acho que eu me equivoquei. Me perdoe, irmãos. Retiro a minha palavra, tá? Bom, irmãos, seria o ensino da Maranata bíblico ou antibíblico? Seria um ensino hipócrita ou não? Ela faz negócio com o irmão ou não? O que você acha? O que está acontecendo? O que acontece? Por que desse ensino? Gostaria da sua opinião, tá? Comente aqui, meu irmão. Se você conhece alguém desonesto, ou um pastor que deu calote em você, porque eu não conheço pastor que deu calote. Eu mesmo não conheço, tá? Mas se você conhece, por favor, escreva aqui. Não precisa colocar o nome, não, tá? Cita o fato, para que todo mundo, as pessoas estão indo nos comentários, irmãos, verificar os testemunhos, e estão surpreendendo com o seu testemunho, com aquilo que você fala. Não precisa se identificar lá, não. Coloca lá o testemunho. Também, se você quiser se identificar, melhor ainda, dá mais peso, né? Tá bom? Meus queridos, somos podcast, terminando mais um episódio. Não faça negócio com o irmão. Se fizer com o pastor, meu amigo, é consultar 2 ou 3 vezes, porque o negócio é sério, tá bom? Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.